Aí vamos começar a falar de combinações lineares de vetores. Combinação, vocês estão vendo? Estou combinando. Eu pego um vetor, combino com outro, formo uns parzinhos, posso formar uns triozinhos, e assim vai. Né? O que acontece? A combinação linear é uma soma. Eu estou combinando vetores, eu estou somando vetores, e eu tenho nessa soma pesos. O que é um peso? Uma multiplicação, né? Estou pegando o vetor U, por exemplo, o peso do vetor U é o número A. O peso do vetor B é o número... O do vetor V é o número B, por exemplo. Tá? Então, isso é uma combinação linear. Tá. Então, agora a gente vai começar a fazer umas continhas geométricas. Né? Eu vou ter um vetor x, que está desenhado aqui na tela, e eu vou ter um vetor y, que está desenhado aqui na tela. Nesse meu sistema de letras aqui, de vetores e tal. E aí nós vamos começar a determinar os valores de A e de B em cada um dos casos. Por exemplo, nesse caso aqui, ali está meu vetor resultante. Esse meu vetor resultante, rosa, né, ele resulta de uma soma de x com y. Mas, né, dessa soma x com y, eu tenho um peso em x e eu tenho um peso em y. Ou seja, eu tenho um número que multiplicou x e eu tenho um número que multiplicou y. A pergunta é, qual é o número A que multiplicou x e qual é o número B que multiplicou y? Quer responder? Pensem. Pensar. O número que multiplicou x foi 2/3 e o y foi meio. Muito bom. Né? Exatamente isso. Então, vamos ver como se chega nesses números, né? Da onde que sai uma magia. Né? Na magia é um raciocínio algébrico simples, e daqui a pouco a gente vai passar isso para o... Melhor, um raciocínio geométrico simples, que daqui a pouco a gente vai passar para um raciocínio algébrico bem simples. Então, se nós traçarmos paralelas, né? Ali eu tracei a paralela, né, ao eixo do x, e aí eu tenho ali em azul a sombra do vetor rosa. Essa sombra do vetor rosa é 2/3 do x. Né? É 2/3 do x. Né? O x ele tem 3 partes, e eu estou usando apenas 2 partes. Então, tá? O A é 2/3 do x. Seguindo o mesmo raciocínio para o y, tá? Você vai ver que a sombra do y, né, do vetor rosa no y, ela é metade do y. Então, né, a sombra só usa metade do y. Então, o meu B é 1/2 do y. Tá? E assim está resolvido. Se fosse usar a geometria analítica, se fosse usar a geometria analítica, isso ia resultar num sistema linear e nós teríamos que resolver por escalonamento, por exemplo. Né? Enfim, coisas da geometria analítica. Mas aqui não fizemos nenhum raciocínio da geometria analítica, fizemos geometria pura e simples. Tá. Pois bem. Vamos ver uma outra situação. Agora o meu vetor rosa é esse. Bom, o A continua o mesmo, né? 2/3. Né? Então, faço a paralela ao y para determinar o tamanho do A e realmente continua 2/3. Agora, o B. O B eu traço a paralela ao y, ao x, né? Para ver o tamanho do y. E aí, qual é o tamanho? Eu estou pegando 1y mais meio y. Eu estou pegando 1y mais meio y. Então, 1y mais meio y é 3 meios de y. Né? Ou seja,
É um raciocínio de fração, né? Eu tenho 1y inteiro até aqui, mais meio y. Se eu faço a soma de fração, né? Então, eu vou ter 3 meios de y. Certo? Para quem gosta de pontinha. É um raciocínio simples. Olhou, enxergou, colocou. Tá? Isso aqui é o famoso rascunho. Então, ali. Tá? Bem simples. Vamos ver. E acho que tem mais um terceiro exemplo, né? Deixa eu ver se tem mais um terceiro exemplo. Tá, terceiro exemplo. O OA. O OA. É o que vai de O para A. O oposto. Em vez dele para lá, ele está indo para cá, né? A flechinha dele, bem grande. Está aqui. Vamos botar o desenho da flechinha dele. Está aqui bem grande a flechinha dele. Então, ele começa em O e termina em A. Então, quem vai ser o A, o Azinho, e quem vai ser o Bzinho? O Bzinho, né, dá claramente, nós conseguimos enxergar que o Bzinho é o próprio Y. Né? É o próprio Y. Y, então, meu Bzinho é 1. Né? Bom, então, o que nós temos agora? Nós temos que descobrir quanto vale o A. O A, nós temos 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Só que nós temos o seguinte, nós temos 1x mais 1/3 de x. Eu tenho um x inteiro e esse pedaço aqui corresponde a 1/3. Tá? Então, é 1x mais 1/3. Então, se eu fizer essa continha de fração, vai ficar 3 mais 1. Isso é 4/3 de x. Tá. Então, o A é 4/3. Eu estou deixando um espaço aqui porque nós temos um sinal. E o B é 1 e eu estou deixando um espaço para um sinal. Nós já sabemos os valores absolutos. Agora, vamos pensar no sinal. Tá? Então, isso é algo importante que eu digo para vocês. Quando a gente tem um problema, que tem muitas coisas que a gente tem que pensar, vamos pensar por partes. Primeiro eu penso nisso, depois eu penso naquilo. Achei o A e o B, com certeza é isso. Né? Meu A e o B, com certeza são isso. Falta saber qual é o sinal. Bom. Então tá. Bom, vamos tentar ver agora então a questão do sinal. Então, olha só. Como ele veio para baixo, né? Como ele veio para baixo, é como se esse meu vetor estivesse apontando assim. Né? Ou seja, o meu 4/3 de x, ele seria nesse sentido aqui. Mas, como ele está apontando, como ele aponta para lá, então eu teria o meu menos 4/3 de x. Então, é menos 4/3. Da mesma maneira, eu posso pensar no y. Né? Ele está apontando assim, porque assim ele vai fechar perfeitamente. Se eu tiver o menos y, ele vai fechar perfeitamente o paralelogramo. Né? O meu y está apontando
para cima. Então, novamente, eu tenho um sinal negativo. Então, por esse raciocínio geométrico, né, nós vamos ter que o meu A é menos 4/3 e o meu B é igual a menos 1. Tá? Bem simples, né, gente? Não tem muito mistério. Posso botar isso aqui até no questionário de vocês. Posso não, até vou botar isso no questionário de vocês. Então, não tem nenhum mistério. Tá? Bom. Aqui, né, então, menos 4/3 menos y.